Mais uma aulinha de português. Vamos lá para os nossos exercícios. Só que exercícios de figuras de linguagem. A gente viu lá a parte 2, a gente viu 5 figuras, né? Os casos da letra F até a letra J. Vamos pegar aí, fazer uns exercícios sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Como é que é o enunciado aqui da questão? A gente vai classificar. Classifique as frases a seguir de acordo com a figura de linguagem predominante. Isto é, se é caso de catacrese, antítese, paradoxo, prosopopeia, ou reificação. Ok? Beleza? Então vamos lá, primeira frase? Primeira frasezinha aí. Primeira frase diz: no meio da viagem, um ônibus estressou o trânsito. Um ônibus estressou o trânsito. Vamos lá? Olha só, o que a gente tinha que observar numa frase como essa? Aqui no meio da viagem, o percurso, tá, beleza. Nada demais. Meio do percurso da viagem, nada demais a observar, tá? Tranquilo. Aí você tem aqui o ônibus, e o ônibus estressou o trânsito. Tá aqui a parada que a gente tinha que olhar. Quando você tem aqui o ônibus estressando o trânsito, qual era a brincadeira que você tinha que observar? Que ônibus? Bom, ônibus não é pessoa. Ônibus é coisa. Não é isso? É coisa. Já estressou é característica de não coisa. É característica de pessoa. Certo? Então aqui você fechava a conta. Se você tivesse já observado isso aqui de cara, não tinha mais o que pensar. Né? Quando você tem coisa sendo tratada como pessoa, você está personificando. Isso aqui é personificar. Quando você personifica, qual é a figura de linguagem que está em jogo? Qual é?
é a personificação, né? Que também é chamada de prosopopeia. É isso? Foi? Tranquilidade essa? Na paz, né? Tranquilinha, tranquilinha. Bom, vamos lá. Tá copiando? Dá uma pausa. Está terminando de copiar, dá uma pausa e copia. Apesar do que vai ficar aí na tela. Vamos lá. Frase 2. Frase 2 diz: Márcia teve um corte na batata da perna. Márcia teve um corte na batata da perna. Vamos lá. O que a gente tem que olhar aí? Bom, Márcia teve um corte, se machucou lá, né? Se cortou com faca, alguma coisa, vergalhão, né? Alguma coisa cortou a perna dela. Só que cortou qual parte da perna? Cortou a tal da batata da perna, que é chamada também de panturrilha, né? O nome, digamos assim, mais técnico disso é panturrilha. Né? Só que repare como é que a gente chama popularmente a panturrilha. A gente chama de batata. Por que batata? Por causa do formato. Né? Provavelmente por causa do formato aqui. Formato de batata. Principalmente de batata inglesa, né? Mas assim, gorduchinha, redondinha, não é isso? Provavelmente formato de batata inglesa. Né? Para essa parte aqui, final da nossa perna, parte de baixo da nossa perna. Então aqui, na verdade, o que é que você tem? Nessa expressão que já é muito antiga. Você tem uma comparação. Isso é uma comparação simbólica. Então é uma metáfora, concorda? Já tem o princípio da metáfora. Só que é uma metáfora que é velha, que a gente usa faz tempo. Ela já está fixa no nosso idioma. Essa metáfora fixa, a gente também tem um nome para dar. Qual é o nome que dá essa metáfora que já está velhinha, que a gente usa direto, nem percebe mais que é metáfora? Hein? O nome dela é catacrese. É isso? Beleza. Foi? Legal? Tranquilidade? Se já esqueceu, volta e relembra a matéria. Tá? Mas é essa parada aí. Foi? A catacrese é aquela metáfora que já está velhinha, que a gente nem lembra mais que é metáfora. Tranquilo? Vamos lá para a terceira? Terceira frase. O gelo queimou a pele da Marina. O gelo queimou a pele da Marina. Vamos lá. O que a gente tinha que observar aqui? Tinha que olhar o gelo. Gelo é frio. Né? E o queimar tem a ver com muito calor. Muito quente. Então aqui você tem ideias contrárias, concorda? Você tem aqui ideias contrárias, opostas. Só que essas ideias contrárias, opostas, elas geram ou não contradição. Né? Porque quando tem ideias contrárias ou opostas, você tem que lembrar de duas figuras. Ou vai dar antítese ou vai dar paradoxo. Né? Se a frase tem lógica, aí é antítese. Se não tem, é um paradoxo. Né?
Vamos lá. Gelo pode queimar? Muito frio, uma parada muito fria pode queimar? Pode. Né? Sobretudo a pele. Né? Então, como o gelo pode queimar, como algo muito frio durante muito tempo na pele pode queimar, provocar algo semelhante a uma queimadura, né? Tem gente que não sabe disso, mas pode. Né? Se você botar uma pedra de gelo grande e deixar encostar na sua pele durante alguns bons minutos, você vai ver que começa, além de ficar dormente, né, a sua pele começa a mudar de cor. Né? Vai gerar uma espécie de queimadura ali. Então, isso tem alguma lógica? Tem. Faz sentido? Faz. Isso tem lógica, né? Isso faz sentido, isso é possível. Né? Então, não obstante a gente tenha tido aqui a fusão de ideias contrárias, a mistura de ideias opostas, a parada tem lógica. E quando a parada tem lógica, fechou a conta. Qual é o nome mesmo da figura que eu falei agora mesmo, que tem fusão de ideias contrárias, mas tem lógica? É a antítese. Certo? É a antítese. Tá? Quando não tem lógica, quando não faz sentido, quando a parada é muito louca, muito doida mesmo, não tem sentido aquilo ali, aí é o paradoxo. Tá? Mas quando tem sentido, é o caso da antítese. Tranquilo? Joia? Então tá. Então vamos lá, passando. Próxima frase. Próxima frase diz o seguinte. Frase 4, não é isso? Vamos lá. O Sol esfriou os seus miolos, foi? É uma pergunta, né? O Sol esfriou os seus miolos? Foi? Bom, é uma frasinha que podia ser dita no dia a dia, mas olha só o que rolou nessa frase, quando alguém calha dizer algo parecido. Você tem aqui o Sol. O Sol, ele esquenta. Se o Sol esquenta, como é que eu vou dizer que o Sol esfria? É o oposto, né? Aqui é o quente e aqui é o frio. São ideias opostas. São ideias contrárias. Concorda? São ideias opostas e ideias contrárias. E essa fusão aqui, então, de ideias opostas e contrárias, tem sentido? Não, não tem como. Né? No caso do Sol esfriar os miolos, não tem como. Né? Isso aqui é sem sentido. Quando é sem sentido, quando é sem lógica, quando é incoerente, aí você está diante de qual figura de linguagem? A gente acabou de ver a antítese. Isso é caso de antítese? Não. Né? Quando é sem sentido, sem lógica, aí é um paradoxo. Beleza? Tranquilo? Quando você tem fusão de ideias contrárias, né, e gera alguma incoerência, algo incoerente, não tem sentido aquilo, aí você está diante de um paradoxo. Tá? Joinha? Vamos lá para frase 5? Frase 5.
bilhões de reais, deixaram o país nessa crise econômica. Vamos lá, bilhões de reais deixaram o país nessa crise econômica. Vamos lá, o que é que você tinha que observar aqui? Para onde a gente tinha que olhar? Você tem aqui os bilhões de reais. Reais é a nossa moeda. Né? O nome da nossa moeda é o nome do nosso dinheiro. Certo? Aqui é o nome da nossa moeda do dinheiro, tá? Bom, até aí tudo bem. A quantidade aqui ser bilhões, trilhões, quatrilhões, isso aí é de menos, não vai interferir aqui na análise da frase, tá? A quantidade aqui de dinheiro não importa. O que importa é que está falando de reais aqui, que é o nome da nossa moeda, está falando da nossa moeda, né? Podia ser qualquer outra. E para onde mais você tinha que olhar? Com o deixaram o país é sair, né? Foram embora. Só que esse sair, foram embora, inicialmente é sair andando. Saíram andando, né? Ou pegaram um ônibus, o trem, um avião e se escafederam daqui. Só que quem é que pode sair do país de verdade? Quem tem consciência de sair do país? Quem é que faz movimento de sair? É a moeda em si ou é alguém que faz a moeda sair? Ah, é alguém que faz a moeda sair. Alguém que pega o dinheiro e leva para fora. Não é a moeda sozinha. Então, as moedas aqui, os reais, quer dizer, a moeda, né? O real. Sair do país é você ter aqui o tratamento é você pegar o dinheiro que é coisa e dar um tratamento como se fosse pessoa. Quando você trata a coisa como pessoa, você está personificando. Você está pessoalizando. Pessoalizar é personificar. E agora você já tem o raciocínio. Qual é a figura de linguagem que tem a ver com personificar? Hein? Qual é a figura? Você sabe a resposta. Personificar tem a ver com a figura de linguagem chamada de prosopopeia. Tranquilo? Joia? Na paz? Belezinha? Bom, vamos lá? Foi tranquilo essa aí? Vamos lá para a próxima frase. Próxima frase é frase 6. Amarildo ruminava aquele mingau até agora. Ruminava aquele mingau até agora. Bom, o que é que a gente tinha que observar aqui nessa frase? Você tem aqui o Amarildo, de cara, já pode até anotar. Amarildo, você está vendo, é o nome de pessoa. Então, você tem uma pessoa aqui.
Beleza. Ruminar. Quem rumina, por exemplo, é cavalo. Né? Fica lá mastigando alimento horas e horas, vai no estômago, volta na boca, sei lá como é que é aquele negócio lá doido. Né? Mas ele tem um processo de mastigação diferente da gente. Tem outros animais que também é assim. Né? Então, significa que a pessoa não engoliu lá, ficou mastigando aquele mingau lá, né? Aquele negócio lá que nem um cavalo por hora. Só que cavalo é coisa ou é pessoa, gente? Bom, ele não é pessoa. Então, se não é pessoa, a gente vai chamar de coisa. Então, quando você trata a pessoa como coisa, você está coisificando. Né? Você trata a pessoa como que não é pessoa, você está coisificando. Isso aqui é coisificar. Coisificar, fechou a conta. Tem a ver com qual figura de linguagem? Tem a ver com aquela última que a gente estudou na aula anterior, que é a reificação, é a coisificação. Tranquilidade? Joia? Essa era só olhar para o começo da frase de cara que você já tinha como fechar a conta. Beleza? Bom, vamos lá? Próxima frase. Próxima frase diz o seguinte: Simão ficou consertando o pé da mesa. Bom, essa é a frase, vamos lá para a análise. Simão aqui é uma pessoa, ele está consertando, o negócio está quebrado, beleza. Né? Nada demais até aqui. Mas quando você tem a expressão pé da mesa, né? O que é que você tinha que observar? Tá, mesa, a gente sabe o que é. Um utensílio doméstico, um objeto para a gente fazer refeições, né? Para estudar e por aí vai. Né? Para estudar, etc. Tá? Um apoio, enfim. Só que vamos lá, mesa, a gente sempre diz que o que apoia a mesa é o pé, né? Mas se você prestar atenção, pé, se a gente for prestar atenção no pé exatamente tal como a gente conhece o nosso pé, a gente teria que se perguntar, né? Se tem dedos, né? Se tem unhas, se passa esmalte, faz a cutícula e por aí vai. Joia? Então vamos lá. A mesa tem pé, mas esse pé tem dedos? Não. Então o que é que foi feito aqui quando se juntou a ideia de pé, a palavra mesa? Aqui o que você tem é uma comparação simbólica, porque é o que apoia a mesa, é o que dá sustento à mesa, né? Essa comparação simbólica a gente já sabe qual é o nome dela, tem a ver com a mãe de todas as figuras de linguagem. Isso aqui é uma espécie de metáfora. Né? Só que aquela metáfora que já a gente usa desde quando nasceu, né? Desde os nossos tataravós a gente usa isso. Então é uma metáfora que já ficou assim, já ficou fixa no nosso idioma, né? No nosso dia a dia. E aí então, quando a gente lida com a metáfora fixa, isso também tem a ver com um tipo de figura de linguagem. Qual é o tipo de figura de linguagem? É aquela também com nome esquisito, começa com a letra C. É a catacrese. Foi? Beleza? Tranquilidade? Mais uma frasinha? Então vamos lá. Mais uma frase. Próxima frase, frase 8. Frase 8 diz o seguinte: o computador trabalhou tanto
que dormiu de vez. Vamos lá. O que é que você tinha que observar? Acho que é fácil observar isso aqui, hein? Você tem de cara uma frase falando do computador. O computador estava funcionando, né? Ficou funcionando provavelmente horas. Só que computador a gente já sabe, não é pessoa, é uma coisa. Trabalhar. Quem trabalha exatamente é pessoa. Né? Ainda foi dito mais, que o computador dormiu. Quem dorme também é pessoa. Então aqui se tratou coisa como o quê? Como pessoa. Quando você trata a coisa como pessoa, você personificou. Você pessoalizou. Aqui você tem o pessoalizar, né? Que é igual a personificar. E se é igual a personificar, também já fechou a conta. Né? Qual é a figura de linguagem que faz com que a gente atribua características de pessoa a coisas? Né? Aí, característica de pessoa é a personificação, né? Que é chamada também de prosopopeia. Foi? Joinha? Legal? Computador, galera, não trabalha, né? Não tem carteira de trabalho, não pode ser demitido, não faz hora extra, não tem férias, não tem 13º, tá legal? Não tem adicional noturno, não tem adicional por salubridade, não pode entrar na justiça trabalhista para reivindicar seus direitos. Então, por isso, foi aqui atribuída a característica de pessoa, tá? Trabalhar implicaria ter direitos trabalhistas, férias, descanso, tá legal? Não é assim. Computador, ele funciona. É que a gente... ele tem períodos de funcionamento, de atividade de funcionamento. Tá legal? Sim, sim. Beleza? Bom, vamos lá. Frase 9. Frase 9. As águas do rio secaram seus olhos. Vamos lá? As águas do rio secaram seus olhos. O que a gente tinha que observar aqui nessa frase? Bom, primeiro você tem aqui águas do rio. Só a palavra água já interessava bastante. Certo? E aqui você tem... bom, água você sabe que molha, né? Tem a ver com molhar, encharcar. Tá? Só que aqui foi relacionada a ideia de água com a ideia de secar. Não, não tem como. O secar é o contrário. É o não molhar nunca, é o não estar molhado nunca. Né? Então aqui você tem ideias contrárias, ideias opostas. Certo? A fusão de ideias opostas. Só que são ideias opostas que têm lógica ou não têm lógica? Ah, não tem como ter lógica, né? Aqui não tem lógica. Não tem menor sentido isso. Como é que água vai secar, ainda mais secar os olhos? Os olhos precisam estar lubrificados, né? Molhadinhos, né? Para não estragar o próprio olho. Aqui não tem lógica, é sem sentido. Né? Então, quando não tem lógica, quando é sem sentido, a parada da fusão das ideias contrárias, qual é a figura de linguagem
que a gente tem pela frente? Só tem duas para pensar. Ou é a antítese ou é o paradoxo. Na antítese tem lógica. Se na antítese tem lógica, aqui você teve um paradoxo. Já na antítese tem alguma lógica. Quando não tem lógica, é a hora do paradoxo. Tranquilidade? Foi? Se está escrevendo junto não acabou, pausa a tela. Então termina depois, vem comigo. Vamos lá, próxima frase, última frasezinha dessa bateria de exercícios. Dessas 5 figuras de linguagem aí. Dos casos que a gente estudou. Vamos lá, frase 10. Caso da frase 10. O mais baixo dos homens, é o mais alto nas virtudes e bondades. Bom, dava para parar em virtudes, mas vamos lá. Olha só, o que é que você tinha que ver nessa frase? Onde é que tinha que ser dado o zoom aqui? Primeiro, aqui, o mais baixo dos homens, e depois é o mais alto. Dizer que o mais baixo é o mais alto, aqui você já tem fusão de contrários, concorda? Aqui você já tem fusão de ideias contrárias. Ideias opostas. E aí você tem aqui fusão de ideias opostas. E isso aqui faz sentido? Não faz sentido? Hein? Tá falando aqui que o mais baixo, de repente, é o menor dos homens, pode ser tamanho, o mais humilde, né? Pode ter esse sentido, né? Pode ter um sentido de mais humilde, né? Pode ser esse o contexto, né? Certo? Mais simples. Ou o que se rebaixa mesmo, não é arrogante, né? Não estufa o peito, né? Não bota para quebrar essas coisas. É o mais alto, né? É o mais alto no sentido de que ainda mais que ele diz mais alto nas virtudes, é o mais virtuoso, né? Pode ser o maior nas virtudes. Virtudes é coisa boa, né? Ações boas. Sim? Isso aqui, ser o mais virtuoso, do mais humilde ser o mais virtuoso, faz algum sentido? Pode ter sentido? Sim. Você tem, às vezes, aquela pessoa que é pobrezinha, né? Financeiramente, socialmente, né? Ninguém dá nada por ela, mas é uma pessoa generosa, uma pessoa caridosa, né? Uma pessoa atenciosa com os outros, não distrata os outros, é respeitosa e tudo mais. Então é essa mensagem que essa frase parece estar dizendo para a gente. E isso aqui, então, apesar de mexer com duas expressões que, a princípio, é uma o oposto da outra, no todo, a frase faz sentido? Faz sentido. Né? Se isso faz sentido, se tem lógica, tem alguma lógica aqui, se é coerente, né? Tem coerência, se é coerente, se tem coerência, então fechou a conta. Qual é a figura de linguagem que mexe com ideias contrárias, mas o comunicado da frase no todo tem coerência? Acabei de lembrar.
né? Não é o paradoxo. O paradoxo é quando não tem lógica. É a antítese. Foi? Na paz? Belezinha? Então, essa parada aí. Copia tudo, estuda, presta atenção aí nas paradinhas. Foi? Fui.